Ai, estamos no ar para nossa segunda aula. Então, você que está chegando aí, fala assim: nossa, o que está acontecendo? Tá rolando um mini curso de alimentação Whole Food Plant-Based e essa é a aula número 2. Então, se você não assistiu a primeira aula, dá um pause, corre lá para assistir e depois você volta aqui. Senão você vai ficar bem perdido, tá bom? Essa eu acho que é a aula que eu mais gosto, assim. Ela obviamente vai estar reduzida, né, em comparação ao curso completo, mas as principais informações eu vou passar para vocês. Lembrando mais uma vez aqui, eu não consigo fazer um recorte muito específico para o caso de cada um aqui. Vocês podem sempre colocar perguntas e conteúdos enfim, comentários, por favor. É muito, muito mais rico quando vocês participam do que só quando eu fico falando. Mas é difícil fazer análises e é, inclusive, muito irresponsável fazer análises só assim, tipo, eu acho que é isso, entendeu? Então, eu vou evitar ir por esse caminho, vou passar as informações mais redondas para vocês e quando for algo pontual, por exemplo, eu tenho alergia a isso. Eu tenho, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Vocês sabem do Fogaça, que é um chefe de cozinha famoso, né, no Brasil, e ele tem uma filha que tem epilepsia. A filha dele pratica uma alimentação cetogênica. A alimentação cetogênica, que é altamente rica em gorduras e proteína animal e muito reduzida em carboidrato, e rola o jejum intermitente, é necessário que tenha o jejum intermitente. Essa é uma dieta terapêutica. Essa dieta foi desenvolvida para tratar epilepsia e pessoas que tinham convulsões. Então, quando você é uma pessoa saudável e escolhe fazer uma dieta cetogênica por uma questão estética, você tem que estar ciente disso. E é isso que eu gosto sempre de falar aqui. Eu estou falando sobre uma dieta, sobre alimentação, a alimentação mais indicada para o ser humano, para ser humanos que estão em busca de saúde ou já estão saudáveis ou estão querendo fazer uma dieta preventiva das doenças coronárias que foram comentadas ontem. Se você tem qualquer questão de doença, qualquer coisa assim mais séria, você precisa ir ao médico, um médico que saiba sobre nutrição, o que é muito difícil de encontrar. Vai atrás de um médico que entenda de nutrição, que não é uma cadeira que faz parte assim, em grande escala da escola de medicina, nutrição, e que possa te passar uma abordagem específica para você, tá bom? Tá? Legal, bora começar? Vamos lá, gente. Antes de eu começar, eu vou falar o seguinte: quem tá aqui já pega papel e caneta, porque a gente vai fazer um exercício, né? Vocês vão montar comigo uma pirâmide de alimentação alimentar. E é importante que vocês desenhem, é importante que vocês estejam ali, tipo, pintando, porque faz muito mais sentido. Depois vocês podem colocar na geladeira de vocês. E para quem fez o exercício da aula de ontem, se você não assistiu, você não sabe o que eu tô falando, ó. Você tinha que ter assistido até o final. Não sei se vocês viram. Eu deixei um exercíciozinho de ontem para hoje, para vocês fazerem a pirâmide alimentar de vocês. Que vocês colocassem, né, assim, no momento reflexão sincero, quais são os alimentos que vocês comem em maior quantidade, o que aparece mais na alimentação de vocês, para que vocês pudessem comparar com a pirâmide que a gente vai falar hoje, tá? Antes da gente entrar exatamente na pirâmide em si, né, que a gente vai montar junto aqui, eu quero comentar um pouquinho sobre algumas características da alimentação Whole Food Plant-Based, tá? Bom, primeiro que ela é indicada, ela é a melhor, a mais certeira como um tratamento preventivo das doenças crônicas. Então, mais uma vez, se você tem na sua família casos de pessoas que já sofreram ou que sofrem de doenças crônicas, essa é uma dieta importante para vocês, tá? A maior parte da nossa família, né, sofre com esse problema. Então, por exemplo, meu pai faleceu de câncer, a minha avó de diabetes, meu avô paterno de câncer. Então, tem muitos casos de câncer na minha família. Tem de pressão alta, meu avô materno
faleceu de AVC. Então, assim, são questões, sabe? São questões reais. E eu tenho consciência que a genética, ela vem, né? Mas eu tô aqui no interruptor de que eu não vou ter essas doenças, porque eu escolho dessa maneira, escolho não tê-las, fazendo com que o meu estilo de vida não propicie isso, tá? Se você não entendeu o que eu tô falando, é porque eu falei isso bastante ontem na nossa aula 1, tá? Então dá uma revisada. Legal, ela é muito indicada para pessoas que são atletas de alta performance e cada vez mais e mais atletas estão adotando a alimentação Whole Food Plant-Based. Tem um último documentário que fala sobre isso, sobre alimentação, que saiu em 2019. O nome dele é Game Changers. Ele ficou assim, tipo, umas paradas de sucesso aí de documentários. E ele fala exatamente, ele faz esse recorte. Porque uma coisa é você falar sobre uma alimentação de uma pessoa que está em casa, sei lá, vai trabalhar, vai na academia, não sei o quê. E aí outra coisa é você falar de atleta, que precisa trabalhar com o corpo em alta performance, que precisa se recuperar rápido, que precisa ter o seu sistema digestivo leve. Você não pode comer um troço que se sentir assim prostradíssimo e correr depois e jogar uma partida de futebol. Então, fez-se um documentário, fez-se um estudo exatamente focado nisso, nessa alimentação para esse público. Então, é muito recomendado para esse público porque a recuperação de lesões é muito melhor, tá? Muito bom. Quem tem food cravings, ou seja, para quem sofre de desejos alimentares, a galera que sofre de desejos alimentares, nossa, é assim excelente porque te mantém saciado, né? Uma alimentação que vai te alimentar. Você não vai só comer, ela vai te alimentar celularmente. Isso significa que os impulsos por alimentos que são gordurosos, que são cheios de açúcar, que são calóricos, que não tem nada a ver com a sua alimentação, vão ser sempre cada vez mais reduzidos e menores. Então, por isso que ontem a gente falou também sobre compulsão alimentar e como é importante a alimentação saudável e a alimentação baseada em vegetais e integral, ela faz sentido com a compulsão, para o tratamento da compulsão alimentar, tá? E esse é um motivo, ela te alimenta celularmente. Muito bom. Reduz as chances de você comer em excesso, porque é uma alimentação muito rica em fibras. Quando você come muita fibra, você não consegue comer muito mais. A fibra, ela ocupa um espaço físico dentro do seu estômago. Tem um IGTV que eu falo sobre isso aqui também. Um IGTV super curtinho, eu estava em Portugal ainda, eu falei sobre isso. Desenhei um estômago, eu desenhando, né? Fiz um estômago e mostrei para como é que funciona os seus receptores de saciedade, falei um pouco sobre isso. E as fibras desempenham um papel muito importante na saciedade. Então, quando você pratica uma alimentação que é muito rica em fibras, você não tem espaço para ficar com fome o tempo inteiro. Você come e fica satisfeito. Muito bom. Então, reduz as suas chances de você comer em excesso. Legal. Perda de peso e manutenção do peso ideal. Sim, sim. Por quê? Exatamente porque é uma alimentação saudável, é uma alimentação que não é altamente calórica. Então, você consegue até comer bem mais em volume e perder peso. Isso acontece, gente. E você desincha porque é uma alimentação que é anti-inflamatória. Então, é excelente, realmente recomendo. Redução da ansiedade em relação à comida. Esse é um ponto muito bom, porque como é uma alimentação que abre espaço para que você não precise seguir um cronograma, para que você traga para a sua vida aquele comer intuitivo que a gente falou da aula 1, isso significa que a sua ansiedade em relação à próxima vez que você vai comer, ou se você tá com fome, pelo menos eu era assim, eu comia de 3 em 3 horas, tipo frango com batata doce, aquela época super maromba que eu tive na minha vida, e eu comia, tipo, meia maçã e 3 castanhas, conforme a nutricionista tinha falado, e eu tava com fome, obviamente eu tava com fome, tipo, 10 minutos depois de comer, e eu tinha que esperar 3 horas. E eu ficava assim, nossa, será que eu posso comer daqui a 2 horas e meia? Será que eu ficava nessa? E eu ficava super ansiosa, porque eu tinha que comer, ou então eu tinha que pensar assim, tá, eu vou sair de casa
eu tenho que esperar da hora de eu comer, porque senão eu vou ter que levar a minha marmita para fora de casa e aí não vai ter lugar para esquentar, ou então a minha bolsa não cabe porque eu vou sair de noite. No lugar que eu vou, será que vai ter comida para mim? Então eu ficava neurótica com isso gerava em mim muita ansiedade. Esse é um fator libertador da alimentação whole food plant-based que eu senti muito. É você desocupar o espaço mental que a comida e tudo relacionado à alimentação ocupa na sua cabeça, tá? Principalmente se você é uma pessoa disciplinada com a alimentação. Essa coisa assim, ai, será que tem? Será que eu comi? Eu fiz um cálculo e eu vi que era assim, 95% do meu tempo mental de pensamentos era ocupado com coisas relacionadas à alimentação ou à comida. Ou se eu comi certo, ou se eu comi a quantidade que eu deveria, se eu comi alguma coisa fora da minha dieta, que horas eu vou comer de novo, o que eu vou comer, se naquele momento vai ter o que eu comer. Olha, era uma loucura. Então, essa ansiedade foi-se embora. E eu ganhei espaço mental, obviamente, para pensar sobre outras coisas. Muito bom. Menos desconforto físico também. Por que menos desconforto físico? Porque você se sente bem, porque você desincha, porque é uma alimentação altamente anti-inflamatória, porque todas as rinites, bronquites, todas as ites, as enxaquecas, todas essas coisas, elas vão embora com uma alimentação natural, porque elas estão relacionadas diretamente com o que você coloca para dentro do seu corpo, entendeu? Então, o seu bem-estar é sentido à flor da pele, você se sente bem, você fala assim, nossa, e a gente está acostumado a se sentir mal, parece que não, né? Você fala, não, eu tô sempre bem. Cara, quando você troca a sua alimentação por uma alimentação natural e dessa maneira, você pensa assim, gente, esse bem-estar é impagável, é impagável, não tem como. Por isso que acho que as pessoas ficam chatas e falando sobre isso o tempo inteiro e querendo que você faça parte do time, porque é um bem-estar tão incrível que você fala, por que eu vou trocar isso por um, sei lá, churrasco de final de semana? Não vou, entendeu? Bem-estar. Menos constipação, obviamente, alimentação rica em fibras e água como base, como falamos na nossa aula 1. Menos constipação, você vai no banheiro, libera todas aquelas toxinas, fica linda por dentro e por fora, rejuvenesce, é incrível. Muito bom. Menos inflamação, que é uma alimentação anti-inflamatória, e mais energia, porque é uma alimentação muito rica em vitaminas, em minerais. Ela realmente te nutre e ela te alimenta celularmente, tá? Muito bom. Outra coisa muito boa da alimentação whole food plant-based é a gente não porciona comida. Então, assim, eu era aquela pessoa que pesava, que tinha uma balança. Eu tenho uma balança em casa, hoje em dia eu peso outras coisas, eu peso, tipo, massa de pão, quando eu vou fazer pão. Mas eu porcionava comida, eu tinha que porcionar, né? Era aquela coisa assim, no almoço são 2 colheres de sopa de arroz e uma de legumes. E aí você fica porcionando aquilo, tipo, ai meu Deus. Eu lembro que eu queria comer macarrão e na minha dieta da época era um pegador de macarrão. Cara, falar isso pra mim, eu como hoje macarrão na panela, sabe? Tipo, eu tiro do Gil e o resto eu como na panela. Mano, eu tinha que comer um pegador de macarrão só. Eu queria equilibrar a panela inteira em cima daquele pegador para conseguir comer a quantidade que ia me satisfazer. Então isso também é libertador, você parar de porcionar, você come intuitivamente, como falamos ontem, até a sua fome passar. Tipo, até você estar satisfeito, entendeu? Não é até você super se empanturrar. O que acontece, pelo menos para mim acontece com macarrão. Mas normalmente você sentiu aquela fome indo embora, para de comer que já é o suficiente. Então ele também conecta você com essa sabedoria interior, com você ouvir o seu corpo, com você prestar atenção se você está com fome ou não, se já passou aquela fome, se você está satisfeito. Isso é muito legal. Bom, e foco numa palavrinha, né, numa duplinha de palavras, que é muito importante, chamado densidade nutritiva. O que significa densidade nutritiva? Significa que quando você olha para o seu prato, quando você montar o seu prato, ele tem que estar rico nutricionalmente falando. A gente vai olhar para o nosso prato e a gente tem que entender ali, tem que encontrar uma complexidade de minerais, de vitaminas e erra a pessoa que acha que tem que comer 1 milhão de cores, 1 milhão de tipos de vegetais todos os dias, que é uma alimentação para ricos, que é super complexo. Não é. Não é e eu vou mostrar por quê, tá? Então, o que é uma densidade nutritiva trocando em miúdos aqui?
Quando você, por exemplo, igual eu falei ontem, for comer uma batata, a gente vai privilegiar a batata com casca. Um exemplo. Eu não descasco mais cenoura, nunca mais. Abobrinha, eu acho que ninguém descasca, né? Pepino. Essas coisas eu não descasco mais. Tipo, a fibra e os minerais e as vitaminas estão concentrados na casca. Então, essa é a visão. Você tem que aumentar a densidade nutritiva. E a gente aumenta a densidade nutritiva aumentando a complexidade daquilo que está no seu prato. Então, ao invés de ser uma coisa ultraprocessada, a gente vai sempre para o mais integral, para o mais natural. A densidade nutritiva de um arroz branco normal que a gente encontra no Brasil e um arroz integral é muito discrepante. E eu vou sempre optar para o mais integral possível, porque a minha densidade nutritiva aumenta. Entenderam? Ficou claro? Podemos começar então aqui a nossa pirâmide? Podemos? Vamos para a nossa pirâmide de alimentação whole food plant-based. Vamos, gente, vamos lá. Sim, papel e caneta, muito bom. Olha, vamos fazer assim. Vocês vão pegar o papel de vocês. Vou dar um exemplo aqui, tá? O papel, tipo, ai, não posso usar isso, né? Essa informação do Gil. Quando você pega o... Tá caindo umas coisas aqui. Tá. Tem o papel assim, né? Tipo um papel A4. Vocês vão virar o papel assim, ó. Tá? Pra ele ficar bem grandão, tá? Virem o papel de vocês. Porque a gente vai desenhar uma pirâmide. Será que eu consigo enquadrar? Uma pirâmide de base bem larga. Tipo, abre a base bastante dessa pirâmide aqui. Se você fizer assim, ela vai ficar com uma base mais estreita. Então, vire o seu papel e desenhe uma pirâmide de base bem larga. Muito bom. Desenhou essa pirâmide de base bem larga, agora você vai fazer 5 traços dentro dessa pirâmide, dividindo ela em 6 níveis. Se você fizer 5 traços, ela vai ter 6 níveis. Eu preciso de 6 níveis nessa pirâmide. Não tem problema se ficou muito grande no meio, não sei o que. Não tem problema, tá? É só uma ilustração. Então, vai fazer sentido, vocês vão ver. Fizeram 6 níveis? Por que eles escolheram essa fórmula, essa forma geométrica? Porque significa que o que está na base você vai comer em maior quantidade. Você pode, deve e é indicado que você coma em maior quantidade. Quanto mais dos alimentos que estão na base, melhor para você, tá? Mais indicado, melhor para você. Conforme os alimentos vão subindo naquela pirâmide, você tem que diminuir, porque vai afunilando, você tem que diminuir a quantidade que você está comendo, tá bom? Então, vamos lá. Na base da sua pirâmide, o que tem que estar lá na base? Todas as leguminosas. O que são as leguminosas? Exemplos de leguminosas. Leguminosas. Feijões, todos os tipos de feijão, de todas as cores, tamanhos e formas. Feijões. Grão de bico. Lentilha, todos os tipos de lentilha. Todos. As cores, tamanhos também, qualquer tipo de lentilha. A soja, no caso do Brasil, eu recomendo que evitem, a não ser que ela seja orgânica e não transgênica. Lembrando que se for orgânico não significa que não é transgênico, significa só que ela não tem agrotóxico, mas tá aí a soja. E as ervilhas, por último, tá? Então, leguminosas é esse grupo dos feijões, lentilhas, grão de bico, soja e ervilhas, tá? Essa galera, esse grupo das leguminosas, te proporciona a maior quantidade de proteína vegetal, tá? A maior quantidade de proteína está aí. Tem 1 milhão de fibras, também 1 milhão de micronutrientes, né? Que são as vitaminas, os minerais, enfim, os fitoquímicos estão todos aí, tá? Mas o principal desse grupo é te passar proteínas, tá? Depois, grãos integrais. Quem são os grãos integrais? Arroz, o trigo. Aí você pode colocar bulgur, cuscuz, cevadinha, trigo sarraceno, enfim, tem vários. Amanhã a gente vai falar sobre diversidade alimentar, tá?
Então não se preocupa em sair anotando tudo que eu tô falando. É só para mostrar que dentro dos grãos integrais, além do arroz que a gente conhece, tem diversos outros tipos que nós vamos comentar amanhã, tá bom? Mas saiba que você tem o feijão e você tem o arroz como base. Tá lá na sua base da pirâmide, tá bom? Do lado deles, nós temos os legumes, todos os legumes. Temos também as raízes, aipim, cará, inhame, cenoura, rabanete, beterraba, raízes. Nós temos também na nossa base o milho, que é um alimento super especial, então ele tá separadinho aí, apesar de ser um grão. E nós temos também as batatas, qualquer tipo de batata, qualquer tipo. Não tem batata ruim, não tem batata melhor, não tem a batata mais indicada, tem batata. Coma batata, tá bom? Eu posso fazer essa propaganda. Eu queria ser muito garota propaganda das batatas, porque batata salva a sua vida. Então, assim, já tá formada a sua base. Essa galera da base está aí para te passar o principal da sua vida, da vida do ser humano, que é a energia, que é o carboidrato, que é o amido. Quando eu falo em amido, as pessoas pensam em maisena e ficam aterrorizadas. Gente, amido, se o seu cérebro pudesse mandar um e-mail para você para te pedir alguma coisa, ele ia te pedir amido. Amido é o principal alimento do seu cérebro e o seu corpo ama carboidrato, porque é o que mantém tudo funcionando, tá? Todos os proteína, gordura e carboidrato são importantes para o seu corpo, mas o carboidrato a gente tem que comer em maior quantidade, porque todas as funções do seu corpo necessitam do carboidrato para ter energia, para funcionar, para regular, para que você consiga pensar, para que você acorde às 7 da manhã e vá dormir às 10 da noite. Se você não come carboidrato, você tem dor de cabeça, você fica letárgico, você não tem energia, você não quer sair da cama, você fica mal-humorado, você tem mau hálito, você não vai ao banheiro e você tem diversos problemas no seu futuro, tá? Por cortar carboidrato. Melhor batata que arroz branco? Não tem melhor, os dois estão na nossa base, tá bom? Os dois estão na base da sua pirâmide. A diferença é, lembrando que estamos aqui falando sobre densidade nutritiva, então os grãos, como já citei aqui, são grãos integrais. Integrais significa que o arroz branco está lá no último da fila, tá bom? Eu como arroz branco também. Não estou dizendo que a gente tem que demonizar o arroz branco. Eu também como arroz branco. Tem gente que não gosta de arroz integral. Não tem problema. Se você tiver uma alimentação rica nas outras áreas, se você colocar a batata com casca, a cenoura com casca, comer feijão, todas aquelas coisas, o arroz integral ele vai ser uma parte menor da sua vida, do seu problema. Mas é importante que a gente traga outros grãos que sejam integrais. É por isso que o grupo se chama grãos integrais. A gente vai deixar o arroz branco por último, tá? A não ser que seja assim. Eu tinha um cliente que ele tinha vontade de vomitar quando ele comia o arroz integral. Aí, nesse caso, a gente vai pensar numa outra estratégia, tá bom? Fora isso, tá aqui. Quinoa, tá aqui também, entendeu? É a galera da base. Nós precisamos da galera da base. Não menosprezem a galera da base, tá bom? Qual é a melhor combinação aqui, né? A combinação mais perfeita de todas e tal. Só com a sua base você já consegue comer feijão, arroz, batata e uma salada de legumes. Fechou a sua alimentação. Tá perfeita a sua alimentação. Aí me diz se isso é custoso, se isso é difícil, se isso é complicado. Não é. Você não precisa comer tofu, você não precisa comer cremes de castanha do norte do Pará. Não precisa. Você precisa comer feijão, arroz e batata, tá bom? É isso. Entre os diversos tipos de arroz, o negro e o vermelho são melhores que o integral, por exemplo. São diferentes. Nutricionalmente, eles são diferentes. Guardem essas perguntas para amanhã, porque amanhã a gente vai falar sobre diversidade alimentar, tá? No segundo nível, de baixo para cima, nós temos as verduras cruas ou no vapor, as saladas e os germinados. Verduras cruas ou no vapor, germinados. Anotem, germinados são bons. E as saladas, tá bom? Ah, eu posso comer só salada? Eu posso comer só verduras cruas? Posso comer só leguminho no vapor? Só algumas coisinhas assim, bem light, porque eu quero perder peso?
e aí eu vou ter uma alimentação natural e boa. Não, não pode. Não pode. Porque se você come esse segundo nível e não come o de baixo também, ninguém tá falando pra você não comer ele. Tô falando assim, se eu comer exclusivamente salada, você vai ter um problema de energia. E a galera que faz alimentação, por exemplo, vegana, e fala depois que a sua saúde foi prejudicada pela alimentação vegana. Por quê? Porque você comia salada. Ou dizer que o cara que é vegano, ou o cara que é o que eu como, que é alimentação whole food plant-based, ele só come salada. Eu não conheço, não entendo isso. Porque eu penso, cara, não, eu como arroz, feijão, batata, eu como, tipo, comida, sabe? De colher dentro da panela. Então, não menosprezem essa base da pirâmide, ela é muito importante para você. E é por isso que ela é a base, porque você precisa comer em maior quantidade. Se você tiver vontade de comer salada porque você quer perder peso, ótimo, coma salada, mas depois come o feijão e arroz também, tá? Não pulem, não pulem. Muito bom. No meio, na faixa do meio da sua pirâmide, você tem as frutas. Frutas. Não existe fruta boa, não existe fruta ruim, não existe fruta melhor. Existem as frutas. As frutas são importantes para a nossa alimentação, sim, porque elas dão milhares de vitaminas que a gente não encontra com facilidade em outros alimentos, tá bom? Não deixa para lá, não. É legal ter uma quantidade boa de fruta na sua alimentação. Legal. Depois, em cima das frutas, eu tenho os cereais integrais, o outro nível, né? Cereais integrais, pães integrais e grãos minimamente processados. Quem são os cereais integrais? Aveia, amaranto. A quinoa é um cereal, na verdade, mas a gente fala muito como se fosse grão, né? Mas para vocês saberem que cereais são a aveia, o amaranto principalmente, e tem outros cereais como, por exemplo, o centeio, que a gente usa muito para fazer pão, tá? Nós temos os pães integrais e nós temos os grãos minimamente processados. O que é isso? O que é grão minimamente processado? Lembra que eu falei que um dos grãos que faz parte da nossa alimentação é o trigo? Quando você pega o trigo e usa para fazer farinha de trigo integral para fazer um pão, ele é um grão minimamente processado. Minimamente processado significa que ele saiu do seu modelo inteiro, completo, e ele foi quebrado em pedacinhos para que você fizesse uma farinha daquilo, e aí você vai lá e vai consumir a farinha. Então, o nosso exemplo de ontem, que eu falei sobre o milho, quando você pega o milho, transforma ele em farinha de milho e vai fazer comida com essa farinha, isso é um grão minimamente processado, tá bom? Que ele é processado só mecanicamente e não quimicamente, tá? Muito legal. Pães. Vamos falar sobre pães integrais, tá? E principalmente sobre o glúten. O glúten é o nome da proteína do trigo, tá? Glúten é proteína. Glúten é a proteína do trigo. A pessoa que é celíaca, ela não digere essa proteína, ela não digere o glúten. E aí ela tem um problema de saúde sério e ela precisa evitar o glúten, tá? O que acontece com a maior parte de nós, pessoas saudáveis que não são celíacas? Nós temos uma hiperexposição a um tipo de trigo. Por que um tipo de trigo? Existem diversos tipos de trigo. E nós domesticamos um tipo especial que era mais rentável para o ser humano. Era mais fácil de domesticar, ele era mais propenso a dar uma grande, safra, uma safra maior. Ele era mais fácil de você regular, ele era mais resistente a pragas. Aí você foi parando de produzir alguns tipos de trigo, por exemplo, tipos de trigo que você não encontra com facilidade e hoje se chamam grãos anciãos, que nós vamos falar amanhã também. Camute, einkorn, tem diversos tipos de trigo que são difíceis da gente conseguir comer. Foram pessoas que guardaram um pouquinho de sementes, ficaram com aquilo e agora tá tentando voltar a se produzir em maior quantidade. Por quê? Porque a hiperexposição a um tipo de alimento causa alergia. Se você comer amendoim todo dia, você potencialmente vai desenvolver uma alergia ao amendoim. Se você come amêndoa todo dia, você potencialmente vai desenvolver uma alergia à amêndoa. Tudo que a gente come tem glúten, principalmente alimentos processados contêm glúten.
Tanto é que quando as pessoas fazem a dieta do glúten, ou seja, tirar o glúten da dieta porque acham que tem algum tipo de problema com o glúten, elas perdem peso, porque elas são obrigadas a parar de comer alimentos processados, porque tudo tem glúten. Então, dizer que o problema da população é o glúten está errado. O que significa é que a gente empobreceu a genética dos alimentos que a gente está comendo. Nós empobrecemos o trigo. Empobrecemos o trigo, a genética do trigo. Nós comemos só um tipo de trigo. E aí nós ficamos alérgicos em grande ou menor medida a esse tipo de trigo, tá? O trigo não é um problema pra gente. O problema não é o trigo, o problema é o ser humano. O trigo tá de boa, ele não causa problema na gente. Se você não tem problema com o glúten, não exclua o trigo da sua alimentação, principalmente se ele for integral, tá? Então, quando vocês tiverem oportunidade, procurem outros tipos de trigo para vocês consumirem, porque são super benéficos. O trigo, o pão, inclusive, é o primeiro alimento do homem, tá? Depois, né, da fruta e tal, que foi domesticado, foi o trigo. Nós fomos domesticados pelo trigo, na verdade, como humanidade. Então, tirar o trigo é muito bruto, muito bizarro. E não chega na raiz do problema. O problema é a qualidade do trigo que a gente está consumindo, tá bom? A Fernanda perguntou, chocada com a informação sobre alergia, isso se aplica a todos os alimentos? Existem alimentos que são mais alergênicos no caso, tá? Ovo é super alergênico, o próprio trigo de baixa qualidade é alergênico, o leite é alergênico, você tem diversos alimentos que são potencialmente mais alérgicos que outros. As castanhas são problemáticas também, mas isso depende muito do seu corpo, tá? Depende muito da sua propensão também. Bom, vamos voltar para a nossa pirâmide. Fiz aqui um adendo enorme sobre o glúten. Agora eu tô no segundo nível da nossa pirâmide, de cima para baixo, tá? Então, de cima para baixo é o segundo nível. O segundo nível tem o que aí? As oleaginosas, ou seja, as castanhas, amendoim, castanha do Pará, nozes, avelã, amêndoa, que mais? Pinhão. Amo pinhão. Pinhão também é uma oleaginosa. Todas essas oleaginosas e as suas pastas. Então, pasta de amendoim, pasta de castanha, pasta de... Todas essas pastas também estão nesse grupo. Também estão nesse nível. As sementes, gergelim, a chia, que mais? Que pode ser semente. Você tem semente de girassol, semente de abóbora, e aí você tem as pastas dessas coisas, né? Por exemplo, a pasta do gergelim é o tahine, a pasta do sei lá do que, todas as pastas e as sementes também. Azeitona e frutas gordurosas. Por que a azeitona tá aí do nada? A azeitona vem para representar os alimentos que são naturalmente gordurosos, tá? Os alimentos que você olha e fala assim, cara, esse alimento é gostoso, mas quando eu pego nele, ele deixa minha mão meio, sabe? Os alimentos que são naturalmente gordurosos e as frutas que são naturalmente gordurosas, ou seja, abacate, açaí e coco, que são os mais próximos do nosso consumo, são alimentos que a gente está lá em cima na nossa pirâmide. Lá em cima, tá? A Ieda perguntou, e o leite vegetal que é feito com oleaginosa que toma todo dia? Não tem problema, o leite vegetal não tem uma concentração muito alta de gordura, que é o que a gente vai falar agora. O leite vegetal tá tranquilo, tá? E a gente não toma, tipo... O problema é assim, quando você vai pegar um leite vegetal, você vai tomar um copo de leite vegetal. Mas se você pegar um saco de amendoim, dificilmente você vai comer uma mãozinha de amendoim. Você vai sentar na frente da televisão e vai comer um saco de amendoim. E aí que tá o problema. Por isso que ele tá lá em cima, tá? Porque a gente tem que reduzir a quantidade desses alimentos na nossa alimentação. E eu vou explicar por quê. Por que essa galera tá lá em cima? Porque nessa nossa pirâmide, nessa nossa alimentação food plant-based, a gente vai diminuir
ao máximo o consumo de gordura. A gordura é um alimento, é um nome, né, de um macronutriente que é importante pra gente. É importante porque a gente precisa processar diversas vitaminas que são lipossolúveis. Ela é importante para insular o nosso corpo do frio. Ela é importante para várias sinapses que estão dentro do nosso corpo. Então, assim, a gordura tá de boa, tá? Tipo, gorduras boas, por exemplo, que a gente fala, são os ômegas, né? Que a gente fica atrás, ômega 3, ômega 6, ômega 9, não sei o que, parará. Então, são gorduras legais. Só que eu tô falando aqui das gorduras processadas. Se vocês repararam, em momento nenhum eu falei de azeite. Em momento nenhum eu falei de óleo de coco. Em momento nenhum eu falei de nenhum tipo de alimento que é processado e que você tira gordura. O azeite nada mais é do que você pegar a azeitona, apertar, deixar aquele óleo de um lado, pegar aquela carne da azeitona e jogar fora. E aí você pega aquele óleo da azeitona e passa nas coisas. E bota na sua salada. Esse óleo aqui não é importante. Esse óleo aqui, inclusive, é bem prejudicial pra gente. Se a gente for quer comer o óleo, o azeite, você come a azeitona. Porque é na carne da azeitona que tem todos os minerais que você precisa, que tem as substâncias importantes para o seu corpo. Se você olhar atrás do código de barra a tabela nutricional de um azeite, não tem nada. É só gordura. Não tem nada. Nenhum nutriente. Então a gente não vai consumir, tá? Dentro da nossa alimentação, que está focando em densidade nutritiva, a gente não vai consumir as coisas que não estão trazendo nada de bom pra gente, tá bom? Se você quer comer, coma azeitona. Por que ela tá lá em cima? Porque a gordura é altamente inflamatório. Gordura é altamente inflamatório. E inflamação está por trás de todas as doenças que o nosso corpo se acomete. Que somos nós que fabricamos as doenças, né? Ninguém pega e joga você câncer, ninguém faz isso. O seu corpo para de conseguir combater o câncer e desenvolve o câncer, tá? Então, o que acontece? Quando você cria um ambiente físico altamente inflamatório, propício às doenças, você fica doente. E a gordura é inflamatória, tá bom? Então, quando você reduz a gordura na sua alimentação, principalmente as gorduras processadas, óleo de coco, óleo de girassol, óleo de azeitona, que é o azeite, óleo de canola, óleo de linhaça, óleo. Não. Quando você olhar assim, você esquece. Não quero ouvir, não vou pegar. Faça essa transição alimentar. Tire o óleo da sua alimentação e me conta como é que foi. Se você não está se sentindo muito melhor, se você não perdeu peso, se você desinchou, tá? É assim que começa. A gente tira o óleo da nossa alimentação. E os alimentos gordurosos, eles são necessários. Claro que a gordura dos alimentos integrais são importantes pra gente. Mas quando você come um arroz integral, por exemplo, que está lá embaixo, na base da sua pirâmide, ele contém gordura. Porque todos, 100% dos alimentos integrais contêm os 3 macronutrientes importantes para você, que são as proteínas, os carboidratos e a gordura. Quando você olhar para a batata, naquela batata vai ter carboidrato, proteína e gordura. Os 3, em todos os alimentos integrais. Todos os alimentos naturais possuem os 3. E você precisa de só 10% da sua alimentação tem que ser gordura. Só 10%. Você não precisa colocar azeite na sua alimentação para conseguir o seu ômega 3, o seu ômega 6, o seu ômega 9. Como é que você consegue esses ômegas? Você vai colocar chia na sua alimentação. Você pode colocar, sim, um pouco de amendoim na sua alimentação, um pouco de castanha na sua alimentação. Mas como que é isso? Quando você fizer uma salada na sua casa, faz uma salada na sua casa nos próximos dias. Você vai pegar uma salada, você vai botar legumes, vai botar, sei lá, folhas, uma coisa assim. Aí você vai pegar um punhado de castanhas, que seja castanha do Pará, ou de castanha de caju, ou sei lá, ou de semente de girassol, chia. E aí você vai jogar assim, ó, em cima da sua salada. Ele entra como um topping, ele entra como um ingrediente ali na sua alimentação. Ele não pode ser a base da sua alimentação. Essa história de dizer que o vegano tem que tirar a proteína das oleaginosas é um tiro no pé.
Dizer que, inclusive, impraticável, né? Porque quem é que consegue comer castanhas assim como se... É impraticável essa alimentação, né? De cara, e não tem como. A sua proteína não vem das castanhas, tá? As castanhas vão te fornecer gorduras que são legais, tudo bem. Os ômegas que a gente está falando. Mas você precisa de muito pouco. Você não precisa comer isso todos os dias. O que pode fazer parte da sua alimentação todo dia, porque é ultra benéfico e tem o ômega mais difícil, é você colocar a chia na sua alimentação. A chia, sim, tá? A chia pode fazer parte, mas a chia é uma colher de sopa de chia por dia. Deixa eu ver. A Fernanda perguntou, então não é indicado comer abacate todo dia? Não é uma questão de ser indicado, tá? Se você pensar na sua alimentação, qual é a porcentagem do abacate na sua alimentação? É todo dia, mas é quanto de abacate? Entendeu? É aquele abacate do Brasil ou é aquele avocado pequenininho? Depende de qual é o seu objetivo. Se o seu objetivo, por exemplo, for perder peso, não é indicado que você coma abacate todo dia, tá? Refogo quase tudo com azeite. E aí? Então, não é bom. Não é bom a gente refogar, fazer os refogados, tipo cebola e alho com azeite. Existem formas da gente cozinhar sem azeite, tá? A gente vai falar disso amanhã também. Eu cozinho... Na minha casa nem tem azeite. Na minha casa tem uma garrafa de azeite que eu ganhei de presente de Natal, de amigos super queridos. E tá aqui, olha. Natal, não tá nem... Meu Deus do céu. Vai render esse azeite aí. Porque eu uso pra fazer pão. Porque o pão precisa da gordura, né? Aqui a gente usa óleo de coco pra fazer bolo. Quando eu vou fazer bolo, eu preciso colocar uma gordura porque ele vai no forno, vai assar e tal, né? Não tudo vai no forno, não significa que tudo que vai no forno tem que ter gordura, tá, gente? O bolo precisa. Mas, só. De resto, aprendi tudo a cozinhar e a fazer sem gordura e é possível. E você desincha, e você perde peso, e você se sente bem, e você não fica letárgico, e as suas espinhas somem, e enfim, todas as inflamações somem, a sua microbiota fica super feliz, então você para de ter problemas com fungos, para o cabelo de cair em excesso, para a unha de quebrar pra caramba. Muito bom, voltando aqui pra nossa pirâmide, tá? A nossa ponta da pirâmide lá em cima, ou seja, o cume desse pico, né, lá em cima, é um pedacinho que não precisa fazer parte, ou seja, é discricionário, é você que decide se você vai incluir ou não, tá? Ela não precisa fazer parte. O que é que tá lá em cima? As guloseimas, obviamente, os doces, os bolos, né? As coisas que a gente gosta de comer, as geleiazinhas, essas coisas docinhas, e a proteína animal. E por que a proteína animal faz parte da alimentação Whole Food Plant-Based? Ela pode fazer parte. E é por isso que é discricionário. Você coloca se você quiser. Na minha alimentação, eu, Giovana, pessoalmente, eu não consumo proteína animal nenhuma. E eu não tenho problema nenhum de saúde. Já faz 4 anos, eu faço exame de sangue todo ano. O exame de sangue é perfeito. Inclusive, o médico falou assim, por que você vai fazer de novo? Eu falo, não, porque eu sou vegana, não sei o quê, não. Não tenho problema nenhum de saúde. Nunca tive problema de queda de pressão, de ferro, de B12, de não sei o quê. Nunca tive isso, tá? Porque a minha alimentação é muito saudável e eu não preciso da carne para fazer parte. Mas se você quiser manter, não tem problema. Só que essa quantidade de proteína animal, senhoras e senhores, atenção, vamos falar dessa quantidade. A quantidade limite, máximo, estourando, máximo que você pode, né, que deveria consumir de proteína animal são 70 gramas, no máximo, 3 vezes na semana. 70 gramas, se você for num... Não sei se vocês já pesaram comida, né? Porque vocês não devem ter feito isso, só eu, maluca. Se você olha assim pra sua mão, é um peito de frango desse tamanho, ou um ovo. É um bife, um peito de frango desse tamanho, ou um ovo. Essa é a quantidade máxima que você deveria consumir. E 3 vezes na semana. Isso não significa que se você for um churrasco, você pode consumir o equivalente aos 3 dias de uma vez só. A partir dessa quantidade, você já começa a alterar os seus indicativos de inflamação, de potenciais para as doenças que a gente estava falando, as doenças crônicas, você já começa a entrar numa área de risco. Me diga você quem é a pessoa que consome carne
ou produtos animais nessa quantidade. É impossível. As pessoas consomem bifes enormes. Quando você vai num quilo, vai num buffet, numa coisa assim, o peito de frango, pra vocês terem uma noção, o peito de frango que tá nos buffets, normalmente eles são entre 120 e 170 gramas por peito de frango. É aquele tipo, ou é aquele borboleta grande ou é um bifão maior assim. Gente, é muita coisa. É muita coisa. É pra lá de não saudável e de desnecessário. Seu corpo não pega toda essa proteína pra ele. Ele joga fora. Você faz um xixi premium, cheio de proteína, porque nem é impossível o seu corpo conseguir converter isso tudo. Então, não é necessário que a gente consuma proteína animal. Lembra que a base da sua pirâmide é o feijão, que está lá embaixo, que são as leguminosas. Já tem um monte de proteína aí, junto com diversos antioxidantes que nenhuma carne vai te dar. Eu falo muito sobre proteína num vídeo que eu botei no meu canal no YouTube. E o nome dele é Proteína. Se vocês quiserem, assistam, não é muito longo. Tá lá, é o vídeo mais recente que tem no meu canal no YouTube. Muito bom. Fora isso, quais são as outras informações que eu tinha que passar para vocês? Ah, sim! Falei um monte de alimentos aqui, né? Vocês viram, um monte de coisa. Não fiquem desesperados, tá? A gente vai falar um pouco sobre como montar as coisas amanhã. Mas, em momento nenhum, não sei se vocês viram, em momento nenhum eu coloquei leite. Não entrou leite e derivados. Em momento nenhum eu falei de óleos processados e de leite e derivados. Porque não existe quantidade saudável de leite e derivados. Eu sei que dói. Eu sei que você vai pensar no requeijão do café da manhã. Mas, cara, é igual um veneno. E assim, eu sei que é uma palavra forte, mas é verdade. Não existe uma quantidade segura para estricnina. E também não existe uma quantidade segura para o leite e derivados. Lembra que eu falei ontem sobre um estudo do Dr. Colin T. Campbell, que ele fez sobre o câncer e tal, numa população da China, tudo mais, parará. Quem não assistiu a aula 1, corre lá para assistir, para não ficar muito perdido aqui. A coisa, né, o alimento mais cancerígeno para o ser humano é o leite e os derivados. Porque a proteína do leite, que se chama caseína, é altamente cancerígena para o ser humano. Isso significa que qualquer quantidade dessa substância no nosso corpo altera os nossos indicativos e potencialmente podem desenvolver câncer na gente. Não é à toa que a gente desmama, tá bom? Então, se vocês fossem cortar alguma coisa na alimentação de vocês, já me fizeram essa pergunta uma vez. Eu não consigo virar vegano, não sei o quê. Se for uma coisa que você acha assim para cortar, o que é o pior? O leite e os derivados. Nenhuma quantidade de leite e derivados é segura para o nosso corpo, tá bom? Gente, é isso. Um beijo, muito obrigada. Muito obrigada por vocês estarem aqui de novo. Amanhã tem mais, tá bom? Vejo vocês amanhã. Muito obrigada. Um beijo.